santo, 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 que eles têm o cuidado de pronunciar. Então, quando nós estamos com esse nome que é santo, 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 que é o verdadeiro nome que é pronunciado lá nas nações celestiais, nós temos que realmente ter mais atenção na nossa vida espiritual, social, né? Nós temos que tomar mais cuidado. Essa semana, né, falando em chofar, e a Nina estava pesquisando ali, né? Eles chamam, né? Eles tocando na cidade inteira de Cuvi, né? Eles tocando, né? A Nina pesquisou realmente, né, Nina? Agora sabia que é o nome, a gente sabia que é o nome Salvador, né? Sabia que eles tocavam, né? Aquela nota é o nome do Salvador. Olha, Nina! Jorge, você preparou alguns assuntos para nós aí daqui, não? Então eu ia levantar Observei que você abriu. eu ia levantar uma pequena observação. Nós temos um problema muito grande, como a irmã estava falando, os irmãos já levantaram a questão sobre a verdade. Nós temos um problema, nós nos encontramos, estamos aqui hoje libertos porque nos encontramos aprisionados em quê? Numa falsa verdade. Correto. Em algo que nos levava a acreditar que estávamos certos. Por quê? Porque estávamos procurando a verdade. E a única fonte que nos foi cedida, a única fonte que nós tínhamos em mãos, né? Essa única fonte tinha sido adulterada. Não era algo cristalino, não era algo puro. E isso acarretou com que dentro da nossa inocência e dentro da nossa falta de conhecimento, nós viéssemos a procurar e a adorar determinadas coisas que não éramos para adorar. Né? Um exemplo vivo era até uma coisa muito simples. Vou pegar aqui a própria Bíblia, João Ferreira de Almeida, né? Bíblia, com letras grandes, João Ferreira de Almeida, até uma pequena observação aqui em questão de tradução, em questão de contexto, uma coisa muito simples. Por exemplo, está aqui escrito em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia. Gostaria de parar por aqui. Deixa eu só dar uma abridinha agora na Torá Peshitta. Nós fazemos uma observação dessa pequena tese aqui, que nós, devido às adulterações, nós não adquirimos, não tivemos acesso a essa informação. Está aqui em Gênesis mesmo, na Berish, que significa criação, né? E assim o texto do primeiro versículo, né? No princípio criou Elohim, o Eterno, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Ruach de Elohim se movia sobre a face das águas. A gente encontrou, exatamente, a gente encontrou algumas questões concernente a Ruach. Ruach não é apenas o Espírito, mas é a essência do Eterno, do próprio Eterno. Então nós quebramos aí um primeiro paradigma aí que o próprio sistema nos ensina, que é da Trindade, que o Espírito e o Eterno são Deus. Então a essência de Jorge é Jorge, não é outra coisa. A essência, a nossa essência, a essência de cada um é cada um. Então não é dois, é um. Então ele já quebra aí um pequeno ponto, que depois a gente entra em outro ponto. Isso aí já é outra questão. Mas vamos lá. E a Ruach, a essência do Eterno, se movia sobre a face das águas, em meio às trevas. Aí, continuando. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. E viu Elohim que era boa luz,
E fez Elohim separação entre luz e trevas. E Elohim chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do dia primeiro. Havia trevas e no início de todas as coisas a essência do Eterno se movia sobre a face das águas. E ali mesmo, naquele momento, em meio às trevas, com a essência do Eterno, se movendo sobre a face das águas, ele disse que haja luz. E houve luz e nominou a luz dia. Em romano, a palavra dia significa Deus ou Zeus. A palavra Deus, que é um nome em português, significa Zeus em romano. E antes de haver Zeus, havia Deus, que na verdade é dia. Então, automaticamente, quando eu digo que o Criador de todas as coisas se chama Deus, eu digo que o Criador de todas as coisas se chama dia. Então eu deixo de adorar o Criador para adorar o dia, a criatura. Positivo. E esse dia tem um prefixo também, que é o próprio domingo. Que é o próprio mais domingo. idolatrado ainda. Por ser a primeira coisa a ser criada. Primeiro dia. Primeiro dia. A primeira coisa a ser criada. Positivo. Então, dentro disso daí, a gente já encontrou, sem muito conhecimento, já encontramos uma primeira falha. Que o nosso Pai Criador é o dia. E não é. Não é. Ele criou o dia. No mínimo que teríamos que adorar é o Espírito do Eterno, que se movia sobre a face das águas, que havia antes mesmo da criação de qualquer coisa. A essência do Eterno. Exatamente. Roma ia botar isso? Não. Não, Roma ia botar dia. É. Tem coisas ainda que tem... Tem muitas coisas ainda. Então, automaticamente, eu entendi que a Assembleia é do dia. Não estou falando mal da denominação. Né? Eu estou falando que é o que eu acreditava. Eu acreditava que nas minhas orações, quando eu falava Deus, eu estava falando do Criador. E não é, eu estava falando do dia. Não estava falando nem tanto do Deus de Roma. Né? Da mitologia grega, falando de Zeus. Eu não estava falando nem tanto, nem eles eu estava falando. Eu estava falando de algo muito antes disso, que era o dia. Né? Então as minhas orações elas estavam. Você estava mais lá atrás, não era Zeus, era o sol. Era o sol, exatamente. Estava lá atrás. Exatamente. Exatamente. É verdade. Então dentro dessa nossa falta de procurar, de estudar, de pesquisar, temos tropeçado em informações que não são verídicas, que não é o que nós deveríamos pesquisar, que nós deveríamos aprender. E automaticamente as nossas orações têm batido no teto, na laje da nossa casa. Por isso que eu costumo entender hoje, que a oração, para mim até a palavra orar, que vem no sentido de algo ensaiado, eu penso que é melhor conversar, falar, expressar. Porque quando a gente está falando com ele, a gente está conversando. A gente está... Orar é uma coisa tão singela no sentido de dogma. Eu posso falar até assim, é claro que nós acreditamos que na Escritura existe a oração. Mas na intimidade, meu particular, isso é meu, gente. Não tem nada a ver com o direito de exigir ou seguir para vocês, meus irmãos amigos. Não. Estou dizendo meu particular, quando eu penso que eu quero falar com ele, no sentido, bem, gente, agora vamos conversar com o Pai. Eu costumo até transferir certas palavras, porque se você retrai e traz existência a algo dogma antigo, você tem aquelas palavras que atribui a oração, a preceitos, a rudimentos, até rituais, né? Rituais, entendeu? Então eu costumo trazer mais a existência simples, de palavras simples, porque um Salvador, Mashiach, meu Emanuel, nosso Emanuel, ele trouxe para nós palavras simples. E que as pessoas dificultaram essas palavras. Tanto que quando trazem para nós no latim, do grego latim, no latino, vamos dizer assim, a língua que a gente tem litúrgica,
É uma língua muito complexa, gente. O português que nós entendemos, para se falar uma palavra, tem que escrever uma frase enorme. Vou citar de novo para nossos ouvintes que estão nos assistindo, nos ouvindo, o exemplo da própria manga, no país que nós existimos. Manga, camisa, e manga, chupar. Já a fruta, lá em Israel, ou no sul da África, ou África do Sul, ou na própria Japão, não existe derivações de uma mesma palavra para dois significados. Totalmente diferente. Não existe, tem uma palavra para cada significado. Digo isso com provas irrefutáveis, sem dúvida alguma, que o Eterno, quando nos dá um nome para nós, ele não dá para duas pessoas o mesmo significado. Opa, peraí, não dá não. Ele deu Severina um significado com aquela reação de sentido para ela, o chamado dela, o particular dela com ele. Então ele deu um significado para ela. Aliás, entrando nessa tese, para explanarmos melhor, a questão de nomes. Nós temos um país de nomes adulterados. Obviamente também na bibliografia de João Ferreira de Almeida, a qual nós temos variações de nomes adulterados, nós temos nomes que passaram por cima de nomes originais, uma vez que nome próprio não se traduz, se translitera. A gente tem ideia hoje disso, de que a gente tem uma carteira de identidade, que a gente tem um ID, que a gente tem um CPF, que se nós viajarmos para o Japão, nós vamos com o mesmo nome e a mesma identidade para lá. Portanto, não há capacidade de ninguém traduzir o meu nome ao outro país que eu estiver. Então vamos respeitar essa tese, pesquisarmos e analisarmos esse fato. Então eu penso que os nomes nossos, do latim, grego-latino, nós temos muitas variações de adulteração, de significados de nomes. E esses nomes parece que não, gente. Por exemplo, farmácia, que vem de remédios, que não cura, que remedia a sua dor. Remédios têm nomes, 98% dentro de uma farmácia, são nomes gregos. Agora, vai saber o significado daquele nome. Nós entramos dentro de uma mitologia grega de paganismo. Então nós acarretamos em carregar um remédio que tem um significado praticamente de um nome demoníaco. Porque são nomes pagãos que têm tradições pagãs e que trazem para nós revelações de significados que muitas das vezes a gente pensa que a gente está com algo positivo para nos curar, mas que certamente, por exemplo, nós tivemos experiência esses dias, agora eu e Sônia, não vamos citar nomes em respeito e reverência à particularidade da pessoa, mas nós tivemos 3 experiências de pessoas que chegaram a nós e disseram que, olha, meu marido ou minha esposa, ou meu amigo ou minha amiga, tivemos essa experiência ontem, tivemos também lá onde eu visitei essa semana, de pessoas que estavam tomando Rivotril, Gadernal e Diazepam. Mas meu marido depois começou a tomar, está balbalhado, está caído lá no sofá, está passando mal 24 horas, está isso, está aquilo. Então eu pergunto a vocês, será que o sentido desses propósitos de remédios gregos é para curar ou para remediar? A sua própria cauterizando inteligência, de fazer com que nós raciocinemos menos, para que nós realmente estejamos cauterizados, alienados, independentes, porque o que nós estamos estudando hoje, caros ouvintes, eu quero que vocês saibam que nós, remanescentes, de acordo com as pesquisas que nós temos buscado, nós temos entendido que os tempos que já se finda, abreviados pela mão do Eterno, nós observamos, segundo as pesquisas que nós temos buscado, de análise, que a tendência da sociedade avançada, futura, digamos de tempos ou pouco tempo, são pessoas que vão ficar cada vez mais alienadas.